Olá, meus amigos do YouTube, os amantes do jazz, os que têm curiosidade de saber um pouquinho da história do jazz. Hoje vamos abordar a importância de Chicago na difusão do jazz e para os Estados Unidos, no país e no mundo. A partir de Chicago é que o jazz, então, passou a ser conhecido realmente no mundo. Uma breve recapitulação: os músicos lá de Nova Orleans foram para Chicago porque, em 1917, com o fechamento do bairro Storyville, que era um dos bairros dos cabarés, muito frequentado pelos marinheiros, no bairro do Porto de Nova Orleans, o governo americano, em 1917, fechou os cabarés, que era o bairro da Luz Vermelha, e os músicos precisavam sobreviver. E aí sim eles foram para as barcaças tocarem, eles foram tocar nas barcaças que subiam o rio Mississippi. E o rio Mississippi vai além de Chicago, além dos Grandes Lagos, vai até a divisa do Canadá, onde ele nasce. Então a gente fala subiu porque ele desce e desemboca no Golfo do México. E os músicos, tocando nas barcaças, chegaram a Chicago, com aquela música de Nova Orleans, que foi uma novidade, né? Era uma novidade. E eles começaram a tocar. Mesmo com a lei seca, a partir de 1920, 16 de janeiro de 1920, os músicos tinham muito emprego em Chicago. Chicago era uma cidade já bem desenvolvida nos anos 20. Já na virada do século, inclusive, já era uma cidade com mais de 1 milhão de habitantes, em 1900. E Chicago, mesmo com a lei seca, os bailes eram em número muito grande e empregos para os músicos. A ponto de, em Chicago, nos anos 20, os anos 20 foram chamados de Roaring 20s, porque eram os anos 20 trovejantes, né? Com a música, com a moda, né? Aquele estilo das mulheres, com o Charleston, que foi muito divulgado no mundo inteiro, e as indústrias também em Chicago, proporcionando muitos empregos inclusive para os negros, em profusão, né? Mesmo Chicago, Nova Orleans, 800 milhas de distância, mesmo assim os músicos chegaram lá pelas barcaças do Mississippi tocando e foram para Chicago. A partir daí começaram as gravações, 1917 e aí em diante, 18, 19, 20 e 23 os negros começaram a gravar. Até então só os brancos gravavam. King Oliver, músico de Chicago, perdão, de Nova Orleans, também foi primeiro com a sua banda, com a Creole Jazz Band, e começou a tocar no Lincoln Gardens. E aí todo mundo só falava jazz, que jazz? Por que jazz? Porque inicialmente era J-A-S-S, né? E depois com a J-A-Z-Z. E o jazz, o que é jazz? E todos foram lá para os bares onde eles tocavam. O King Oliver tocava no Lincoln Gardens e tinha, na zona sul de Chicago, e tinha o Plantation, tinha o Sunset, tinha o Nest. Veja a profusão de casas noturnas e outras menos famosas, né? A ponto de depois o King Oliver chamar o Armstrong, que ele tocava nas barcaças, o Armstrong, né? Ele chamou o Armstrong para integrar a Creole Jazz Band.
Por quê? Porque aí já começou a banda a aumentar. Então, já com 2 trompetes, já tinha saxofone. Aí já, o embriãozinho de uma, não digo Big Band, mas ali começando as bandas já aumentadas do que aquela formação de quinteto da New Orleans Original Dixieland Jazz Band do La Rocca. Com isso, Armstrong se integrou perfeitamente na Creole Jazz Band. E também ele, com todo o seu potencial nato, era autodidata, mas tinha uma sensibilidade musical desde criança, porque ele cantava pelas ruas de Nova Orleans para ganhar um dinheirinho, fazendo duetos e tal. E aí, com o King Oliver, a Creole Jazz Band e o Armstrong ganhou um destaque muito grande. Aí Armstrong montou o seu quinteto, o Hot Five primeiro, depois Hot Seven. Aí já 7 figuras, que é a base do Dixieland Jazz, aquele Dixieland que nós explicamos no vídeo anterior, porque passou a se chamar Dixieland Jazz. Aí já os músicos de Chicago foram evoluindo, foram estudando, e o Armstrong superou até os próprios ídolos dele, né? Com novas harmonias, novo fraseado, estudo teórico. E a palavra jazz, todo mundo ouvia falar o jazz, o que é jazz, o que é jazz, e no Lincoln Gardens era só música aos fins de semana. Mas muitos músicos brancos de Chicago, novos, adolescentes e músicos saídos das escolas de música, né? Músicos eruditos, como Benny Goodman, né? Queriam saber o que era o jazz, então o dono do Lincoln's Gardens abriu a Midnight Ramble, que era às quartas-feiras, por volta da meia-noite, porque justamente com a lei seca podia ter muito barulho. Os speakeasies, parece que o jazz é de porão, aquilo tem uma razão de ser por causa da lei seca, não se podia falar alto, nada, para o pessoal tomar um golezinho lá, levava na bengala, levava no salto do sapato, aquele salto carrapeta, já existia na época, né? Diz que era o salto pé de vaca, assim, aquele salto, o sapato dobrado, porque ali punham... dava para pôr pelo menos 5, 6 doses de uísque ali dentro, né? Então, os speakeasies, eles tocavam ali. E aí, vários músicos foram ouvir o King Oliver e a Creole Jazz Band com Armstrong e tal. Dali apareceram Benny Goodman, o Bix Beiderbecke, que vocês estão ouvindo aqui. O Goodman nós vamos deixar para a era do swing, mas agora vocês estão ouvindo aqui o Bix Beiderbecke, que era chamado o poeta do trompete. O Krupa, baterista, que já com 17 anos já gravava, as primeiras gravações dele em 1926, ele de 1909. Jimmy McPartland, iam assistir Buddy Freeman e Eddie Condon. Então, Jimmy McPartland, vocês estão ouvindo aqui uma gravação, excelente trompetista. Buddy Freeman era tenorista, mas sideman, né? Esses sidemen depois passaram a liderar, o saxofone passou no bebop, o saxofone passou a ter um lugar de destaque, mas até então era o trompete o instrumento líder. Com isso, Chicago, uma música, influiu muito na difusão das rádios. Com poucas rádios espalhadas pelo país, poucas, Chicago, 2, 3, em 1917,
depois do jazz e depois da música em Chicago, em 5 anos, mais de 500 emissoras espalhadas por todo o país, tocando jazz, estilo Chicago. Aí a importância, claro, o estilo Nova Orleans também estava, porque os músicos ainda eram aqueles lá, mas o estilo Chicago é muito importante. Por que o estilo Chicago diferente do Nova Orleans? O Wynton Marsalis diz que o estilo Nova Orleans é o tambor em 2 e o 4. Então é tum, 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 tum. E o Chicago é em 4. É o walking, em vez de ser aquele gingado do negro, é o passinho, o walking bass, né? Fala, em 4. Bunny Berrigan, outro trompetista espetacular, Bunny Berrigan também, vocês estão ouvindo aí, Muggs Spanier e o Bob Hackett. Já o Bob Hackett indo mais para o mainstream, que é passando pelo swing e influenciou muito o bebop. No início de Charlie Parker era o mainstream, que depois ele encontrou as harmonias. Nós vamos abordar tudo isso daí. Com isso, o estilo Chicago influenciou a era do swing, o mainstream, o bebop e aí por diante. A difusão do jazz nos Estados Unidos e no mundo, as rádios, aqui no Brasil, em 1923, a primeira rádio no Brasil, a Rádio Sociedade do Rio de Janeiro, Roquete Pinto, fundador, e o jazz atravessou o Atlântico e foi lá para a Europa, com muitos músicos europeus. O Stéphane Grappelli, Django Reinhardt e outros que apareceram depois. Essa é a importância de Chicago na difusão do jazz. O jazz dali foi para Nova York, foi para Los Angeles, West Coast, o Kansas, que vamos passar por ele aí, tudo depois de Chicago. O estilo Kansas, e Nova York, com salões de baile, com as big bands, né? Fletcher Henry, Chick Webb, enfim. Aí as cantoras, os salões de baile, o Apollo, e assim por diante. O Cotton Club, no Harlem, Duke Ellington, tudo isso nós vamos abordar. Agradeço muito a atenção de vocês. Peço que, por favor, pelo amor de Deus, curtam, se inscrevam e compartilhem, que nós estaremos brevemente com o 4º vídeo da evolução do jazz no século XX. Sempre aqui em companhia do Joanir Maia. Eu digo para vocês que Barion Isto é Jazz vai continuar comunicando a cultura autêntica do jazz em todos os tempos, todas as vezes que nós postarmos um vídeo. Até lá, se Deus quiser.